vários sinais pronunciam a iminente volta do Senhor Jesus. Apostasia, a indiferença espiritual, o florescimento da figueira Israel, os embates de nação contra nação e tantos outros. Porém, dois desses sinais me chamam muito a atenção. O primeiro deles é o florescimento da figueira. Esse sinal profético já se cumpriu cabalmente 72 anos atrás. A profecia de Isaías, capítulo 66, versículo 8, que diz: pode uma terra nascer num só dia? Essa profecia refere-se ao surgimento da figueira Israel. Hoje, a figueira já não é mais uma simples árvore. A figueira hoje já é uma árvore frondosa. Jesus disse: olhai para a figueira. Foi mesmo que dizer, fiquem atentos ao cumprimento desta profecia. Porque a partir desse cumprimento profético, começará contagem regressiva para a minha volta. Agora, por que Jesus disse olhai para a figueira? O próprio Jesus responde essa pergunta. Porque não passará a geração que viu a figueira brotar. Queridos, há vários questionamentos, concernentes ao significado de uma geração. No meu entender, uma geração passa quando deixa de existir todas as pessoas que viveram a partir de um determinado intervalo de tempo. O salmista, no Salmo 90, o verso 10, ele diz: a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80, o melhor deles é canseira e enfado. Alguns alcançam longevidade, porém, a média de vida é de 70 a 80 anos. Portanto, o mais novo ser da geração que viu a figueira brotar já está com 72 anos. Jesus disse: não passará a geração que viu a figueira brotar. Atente para isto. Israel voltou a ser uma nação organizada politicamente, constituindo-se assim no principal sinal da volta do Senhor Jesus. Contagem regressiva. Esta pandemia que ora assola a humanidade levou muita gente com a idade avançada que viu a figueira brotar. Isto implica dizer que a vinda de Jesus está bem mais próxima do que se imagina. Portanto, este é o principal sinal profético concernente à volta do Senhor Jesus. Israel é o relógio de Deus. Muito bem. O segundo sinal profético que me chama muito a atenção, quase que passa despercebido por muitos. Mateus 24, versículo 7, que diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Eu imaginava que nação contra nação fosse guerra entre as nações, assim como a Primeira Guerra Mundial em 1914, a Segunda Guerra Mundial em 1944, 1945, assim como a disputa entre Inglaterra e Argentina pelos domínios das Ilhas Malvinas em 1982. Porém, segundo as palavras de Jesus, nação
contra a nação é a nação brigando entre si. Né? Por exemplo, o que está acontecendo nos Estados Unidos no momento, né? Por causa da morte de um homem de cor negra, o país virou de ponta cabeça. Aqui no Brasil, uma verdadeira batalha campal entre os poderes constituídos. Né? Então, um negócio muito sério. No panorama profético mundial, nós estamos no período representado pelos pés da estátua de Nabucodonosor, que começou a partir de 476 Anno Domini, né? Com o esfacelamento do Império Romano. Com a queda desse último império, deixou de existir a concentração de poderes mundiais nas mãos de uma só pessoa, nas mãos de um só homem. O governo humano passou a ser representado pelos dois pés das estátuas de Nabucodonosor. A composição das substâncias dos pés das estátuas, formada pelo ferro e pelo barro, simboliza dois tipos de governo, que se estenderá até os dias finais da presente era. O ferro é um tipo de governo ditatorial, totalitário, comunista, socialista, fascista. E não foram poucos os líderes que surgiram e militaram com esses viés ideológicos. Stalin, Vladimir Lenin na Rússia, Benito Mussolini na Itália, Adolfo Hitler na Alemanha, Mao Zedong, Mao Tse-tung na China, Augusto Pinochet no Chile, Muammar Gaddafi na Líbia, Saddam Hussein no Iraque, Fidel Castro em Cuba. Querido, é extensa essa lista. O problema é que os remanescentes dessa ideologia estão por aí, seguindo os passos doutrinários desses tais, sem nenhum limite ideológico. Estão dispostos a passar por cima de tudo e de todos, a fim de saciar a sede pelo poder. Ouvimos recentemente um desses tais dizer: vamos tomar o poder, não pelo voto. Sem dúvida, há uma tentativa de universalizar o mundo com um sistema ditatorial, socialista, comunista. Isto nada mais é do que o ferro, representado pelos pés da estátua de Nabucodonosor. Esse sistema não respeita símbolo da paz. Não obstante, tal determinação está inserida na Constituição do país. Eles não respeitam valores morais, valores espirituais. É só você lembrar do que aconteceu durante o carnaval, algo degradante. Edvard Fischer, responsável pelo Departamento de Planejamento dos Estados Unidos, certa vez declarou: estamos no momento de transição e não haverá regresso. A ONU premeditou para 2030 quebrar a soberania individual e implantar uma soberania global. Por exemplo, hoje nós somos encontrados através do sinal de um aparelho celular. A ONU planeja encontrar você, eu e todos nós com ou sem o sinal do aparelho celular. Isso tem tudo a ver com a implantação da nova ordem mundial. É essa a razão de toda essa quebradeira econômica mundial. Pior do que a recessão da Quinta-feira Negra, de 1929, período da Grande Recessão. Fica uma interrogação concernente à proliferação dessa pandemia no mundo. Será que teve a finalidade de desestabilizar a economia dos países? Fica uma interrogação. Para que nós venhamos ficar refém de uma economia globalizada, a já conhecida nova ordem mundial. A pergunta que paira é: como será o mundo pós-pandemia? Como seremos após essa pandemia? Portanto, o ferro nos pés da estátua de Nabucodonosor simboliza o sistema ditatorial, tão bem conhecido em todo o nosso país, que tem colocado
todo o seu poderio e apostado com todas as fichas para a retomada do poder. Segundo elemento dos pés da estátua é o barro. O barro é uma partícula solta, que não tem liga. Isto fala do sistema de governo democrático. É o governo que o povo opina, é o governo que o povo manda. É o tipo de governo que os dois lados brigam, dizendo que estão defendendo a mesma causa, defendendo a mesma coisa, a chamada democracia. Portanto, nós estamos nesses dois sistemas de governo. Um representado pelo ferro, que é o ditador, e o outro representado pelo barro, que é o democrático. Agora, escute-me, por favor. É interessante que você entenda isto. A nova ordem mundial é um período de transição. Um período de transição. Estamos saindo do período representado pelos pés da estátua e indo para outro período representado pelos artelhos, ou seja, os dedos da estátua. No tempo do fim, será estabelecida uma confederação representada pelos 10 dedos da estátua. Daniel, capítulo 2, versículo 42, diz: e como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Agora reparem o mesmo cenário visto por outro ângulo, Daniel 7, 24. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Você entendeu? Será formada uma confederação de 10 líderes mundiais, porém, apenas um irá prevalecer. Dessa confederação sairá o ditador, que destruirá todo e qualquer sistema democrático, e esse governará o mundo. Quer dizer, o mundo está sendo preparado para dar boas-vindas a esse ditador que é o anticristo. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Mar, com as suas águas empoladas, agitadas, bramido do mar e das ondas, simboliza as nações agitadas, perplexas, em pé de guerra, clamando por soluções. É justamente nesse inteirinho que entrará no cenário mundial o líder, o ditador. Mas eu tenho boas notícias nesta oportunidade. Antes que esse ditador entre em cena, antes que ele seja revelado, nós vamos embora daqui. Nós vamos embora daqui. Não estaremos mais aqui. No próximo vídeo, falaremos como se dará a destruição de todo esse sistema mundial ditatorial. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus.